Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje estou aqui de volta com o pastor Rodrigo Venerando. Dá oi, pastor, para o nosso público. Olá, tudo bem? A paz. Gente, pastor Rodrigo, para quem ainda não conhece ele é o meu professor de teologia, gente. Agora eu resolvi entrar na teologia, vocês estão acompanhando lá nos meus stories. Quem não acompanha a gente nos stories já segue lá. O Instagram é Kelly Salles Oficial, temos a página do Facebook Ministério Kelly Salles. Quem não for inscrito nesse canal e gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações para você receber mais conteúdo desse nível. E eu trouxe o pastor aqui para fazer um testemunho maravilhoso a respeito da conversão do pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo ele era praticante do catolicismo e ele se converteu ao evangelho de uma forma surpreendente. Você vai amar esse testemunho. Depois nós vamos deixar aqui no box de informações também o link do canal do pastor Rodrigo. E lá ele vai responder as perguntas que vocês deixaram lá no Instagram, tá? Vocês deixaram muitas perguntas para ele, como professor de teologia, perguntas capciosas. E ele vai responder todas elas à luz da palavra de Deus lá no canal dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês procurarem, tá bom? Mas as câmeras vão agradecer a presença do meu esposo. Dá oi, amor. Oi, pessoal. E da esposa do pastor Rodrigo. Dá oi, irmã. Oi, pessoal. Glória a Deus. Então estamos todos aqui para contar esse testemunho maravilhoso e impactante. Pastor, eu quero começar perguntando para o senhor o seguinte. O senhor era que tipo de católico? Porque eu fiquei assustada quando o senhor falou que até pregava nas igrejas católicas. Eu não sabia que existia isso, da pessoa pregar sem ser padre. O senhor tinha um chamado para ser padre? O senhor estava estudando? Como é que era essa história? Isso daí, Kelly, pessoal, tudo bem? Realmente, né, na igreja católica, eu entender o que é católica. Católica é universal, o termo universal. E quando falamos da igreja, estamos falando da igreja católica apostólica romana, a qual fiz, como muitos amigos meus ainda fazem parte, certo? E lá dentro da igreja católica não é muito diferente do que nós vivemos hoje, né? No nosso meio não é só o pastor que prega. Então lá nós temos, lá tem, né, alguns movimentos, tem as pastorais, por exemplo. Lá eu trabalhei com a pastoral da juventude, com a pastoral de missões, que se fosse aqui nós chamaríamos, com a evangelização 2000, também com a renovação carismática católica, que não é uma outra igreja, mas é um movimento da igreja, ou igreja em movimento, certo? Com o apoio, o aval da igreja, porque são católicos. Eu até falo que o carismático é mais católico que o católico tradicional, pelo número de vezes que frequenta a missa, pela alta devoção aos sacramentos, né? Então é um tipo de católico que vivia essas práticas, né, do sacramento, missa no mínimo 3 vezes por semana. Também frequentava grupos de rezas nas casas, e isso aí fazia que ao tempo fomos fazendo alguns cursos, alguns seminários ali dentro, e obviamente envolvendo um tempo que você vai estar no meio da liderança, ou ser líder, como fui. Mas o senhor queria ser padre ou não queria? Teve uma época que eu acreditei que eu tinha essa vocação. Saí de Varginha no ano de 95, fiz meu primeiro encontro vocacional pelo Seminário Santo Afonso de Loyola. E não se casou enquanto era católico, já de olho nessa função ou não? Se você tem uma vocação sacerdotal, você não projeta uma vida matrimonial. Né? Veio se casar depois que veio para o Evangelho. Depois veio para o Evangelho. Mas não veio para o Evangelho para casar, né, pastor? Não, até porque demorei, né? Demorei para ser conquistado. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor lia, claro, a Bíblia muito, porque o senhor disse que pregava, né, nas igrejas, nas missas, né? Então, pregava que fala? Pregava. Pregava. Então, o senhor lia a Bíblia, mas como que o senhor fazia isso? Como que era o seu estudo da palavra e como que era essa Bíblia? Como que é a Bíblia católica? Certo, então vamos lá. Assim, pregar na missa, geralmente é o padre ou o ministro ali convocado. Eles pregavam em muitos eventos da igreja católica, seminário, eventos de praça e tal. Vamos lá. Então, obviamente, líamos sim a Bíblia. Sabemos que é um número muito grande de pessoas dentro da instituição católica, como evangélicos também, que não é Bíblia, tá certo? E ainda tem o folheto, né, as missas, uma grande, tem parte de igrejas que hoje não usam
Na minha época, a paróquia do Santana, em Varginha, sul de Minas, não utilizava o folhetim, era a Bíblia, certo? Era a Bíblia. Já naquela época, já aquela paróquia não utilizava, o padre Walter. Todavia, a Bíblia que eu utilizava, a diferença dela com a Bíblia que eu utilizo hoje é o número de livros, certo? O conteúdo é o mesmo. Você pegar os 5 primeiros livros da Bíblia da editora evangélica, que o evangélico usa, é o mesmo 5 primeiros livros da Bíblia da editora católica. A editora católica é a Bíblia de Jerusalém, Pastoral, Ave Maria e outras, ok? Qual a diferença então? São alguns livros a mais. Nós temos na Bíblia da editora católica 7 livros a mais. Macabeu, primeiro e segundo Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, certo? Temos capítulos a mais no livro de Daniel e também no livro de Neemias. E esse é chamado apócrifos, não são canonizados. Ele foi agregado no período interbíblico. A Bíblia que eu uso hoje tinha tudo que tem na Bíblia que eu utilizava antes. Então a Bíblia católica ela tem coisas a mais do que a Bíblia evangélica. Eles falam que nós temos coisa a menos. Certo. Então, assim, tudo que a gente vai achar na Bíblia evangélica tem lá na Bíblia católica, então. Nos mesmos endereços? Só nos Salmos que muda. Muda um Por pouco exemplo, os o endereços. Salmo 115, nós vamos falar, creio eu, ela está no Salmo 113. 113. O Salmo 23, Salmo 22. Então muda essa formação, mas o conteúdo está tudo é o mesmo. E como que você via, pastor, o evangélico? Como que era a sua visão dos crentes? Eu acreditava categoricamente, fielmente, que ali Jesus está fundando a sua igreja, a única igreja. A igreja é essa que tem Pedro como a matriz dos papas. Todos os papas são sucessores de Pedro, eu chamava São Pedro. Então a igreja verdadeira era a igreja católica apostólica romana. Sendo assim, como eu enxergava as outras? Se eu enxergo uma única verdadeira, as outras devem ser o quê? Falsa doutrina. Falsa. Então eu enxergava a igreja dos crentes, a igreja evangélica, os próprios cristãos, seitas. Como seitas. Eles eram uma seita, enganados. Até eu dizia, quando eu pregava contra os evangélicos, eu falava assim: Satanás rebeliou no céu, Adão rebeliou no Éden e Lutero rebeliou na igreja. Então eu tinha esse conceito. Se eu quisesse me humilhar, eu estar pregando e alguém me comparar com o pastor. Era humilhante. Eu dizia, me chama de cachorro, mas não me chama de pastor. E eu tinha uma ideia que a igreja católica, apostólica, romana, era a única, exclusivamente única igreja de Cristo. Então, e sendo assim, os evangélicos eram uma seita. O senhor era um católico roxo, então, como a gente costuma falar. Defensor segundo as escrituras, porque eu via pelas escrituras. E a igreja católica é interessante, falando para católico praticante isso, que tem respaldo. Por exemplo, você tem a escritura e você tem os documentos da igreja e a voz do Papa. Então, para mim, a escritura só tem valia quando a igreja interpretava. Essa sim eu acreditava. Então a igreja falava, não, aqui é a única igreja de Cristo, as outras é dos homens ou do diabo, é uma seita. Então eu vi os evangélicos como uma seita, como um povinho ignorante, um povinho sem conhecimento, assim por diante. E sendo um estudioso da palavra, da Bíblia, né, como o senhor já era naquela época, quando o senhor viu um crente, o senhor queria debater, o senhor queria converter o crente ou não? Esse acho que é uma das minhas melhores mensagens. Né? Porque não só queria, como debatia. E também convidava para debates bíblicos. Certo? Como convidava para um debate bíblico. Porque eu acreditava que o crente estava sendo enganado. Ele estava sendo ludibriado por um pastor que não teve instrução, que não teve escola, que não teve formação. E o padre, eu falava assim, o padre estuda tantos anos. Aí vem um camarada ali que nunca estudou nada e quer te ensinar a verdade da Bíblia. Aonde que ele aprendeu isso? Então eu debatia. Então, por exemplo, eu pegava Mateus 16, 18, por falta de conhecimento, de interpretação, eu falava assim, olha, edificarei a minha igreja. Está no singular ou no plural? Singular. Então Jesus não fundou igrejas. As igrejas no plural são dos homens. Por exemplo, eu falava assim, olha, Jesus disse, este é meu corpo e meu sangue. Ele não disse que simboliza, porque os pastores falam que simbolizam, certo? Sendo assim, então os pastores, eles só pegam o que interessa para eles. E outros textos, nós vamos com certeza conversar aqui no canal, certo? Mas todo aquilo que eu crio era fundamentado na Sagrada
Escritura. Tanto é que no capítulo 16, versículo 19, eu falava que a autoridade da igreja estava sobre Pedro, que a igreja estava edificada sobre Pedro. Nessa sua discussão com alguns evangélicos, que eu creio que o senhor teve, eles deveriam usar a Bíblia contra o senhor também, para, por exemplo, questionar a questão da idolatria, né? A questão das imagens de escultura, né? Porque eu ouço muito católico dizer que ele não é idólatra, porque ele não idolatra a imagem, né? Eles falam, muitos já responderam isso para mim, não existe idolatria, é só a imagem, mas a gente não idolatra a imagem. Quando as pessoas usavam essa questão, usando o texto de Êxodo, capítulo 20, verso 4 e 5, Salmo 113 na Bíblia Católica, quando essas pessoas usavam esses textos contra o senhor, para questionar a questão da imagem de escultura, como o senhor saía dessa saia justa? Certo, eu gostava que usava esse texto, gostava muito. Na verdade, quando eles não usavam, eu mesmo jogava a isca. Que ali, para mim, no meu pensamento católico romano, era a forma de provar a ignorância bíblica que os evangélicos tinham. Assim eu pensava. Vamos lá. Primeiro tinha que definir, eu como católico falava, vamos lá, meu amigo, você quer ler Êxodo comigo e falar de imagem ou de idolatria? Você tem que definir o que é idolatria. Primeira coisa, definir o que é idolatria. Segunda coisa, está proibido, olha o que eu falava, está até no meu livro, né, está na sua mão aí, Controvérsias do Catolicismo Romano no Cristianismo. Eu dizia o seguinte, é proibido, vamos lá, Êxodo capítulo 20, é proibido fabricar imagem? Sim. Porque em Êxodo capítulo 25, Deus mandou Moisés fazer imagem? Porque Salomão, quando vai inaugurar o templo, no templo tem imagem de escultura. A história prova, mostra-nos que nos lugares que os cristãos se reuniam, tinha figuras de querubins, de cordeiro. Quando você olha para o livro de Números, capítulo 21, quando o Senhor Deus falou a Moisés, devido à serpente venenosa do deserto, fazer uma serpente de metal. Então, como que Deus proibiu fazer, eu falava assim, como católico, como que Deus proibiu fabricar imagem em Êxodo 20 e no Êxodo 25 e outros textos, Deus dá ordem até para fabricar. Eu comecei a perguntar para os crentes sobre isso. E eles não sabiam responder. Alguns até respondiam, não vou até... Hoje eu penso assim, alguns até respondiam, poucos, porque infelizmente, como tem muitos católicos com praticantes, tem muito crente no praticante também. Então veja bem, tem crente que só lê Bíblia quando vai na igreja, vamos fazer a leitura bíblica, aí ele lê, né? Então vamos lá. Muitos crentes se perdiam, eles tentavam trazer uma resposta superficial, outros até respondiam, mas a mente estava cauterizada. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século, D minúsculo, né? Cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse sobre ele a luz do Evangelho de Cristo. Então, eu tinha essa mente obscurecida. Todavia, hoje, você olhando pela Sagrada Escritura, o mesmo texto, você sabe que Deus está proibindo fabricar imagem de ídolos. Mas em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5, não é só fabricar imagem, é não venerá-la, não adorar, não prestar culto. Então eu não fabricava, eu não tinha apenas um ambiente que tinha uma imagem como modelo, tinha culto por intermédio da imagem. Então a serpente de metal, quando alguém resolveu fazer culto a ela, no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 2, ou 1 Reis, 19, 2, diz lá que Ezequias, quando ele vai restaurar, 2 Reis mesmo, ele vai restaurar o templo, o que ele faz? Quando vai trazendo um avivamento para Israel, ele destrói todos os ídolos, inclusive a serpente de metal que Moisés edificou, porque Deus não permitiu culto nem à imagem e nem por intermédio de imagem. Não tem respaldo bíblico. Pastor, e deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor falou a respeito do movimento carismático, né? Renovação carismática? Sim. O que o senhor pode dizer? O que acontece? Realmente existe o batismo com o Espírito Santo? Fala em línguas? O senhor falava em línguas quando o senhor era desse movimento? Falava, ensinava o povo a rezar em língua, né? Lá na RCC, eu lembro que nós queríamos batismo com o Espírito Santo, falávamos línguas estranhas, até ensinava, só que tinha uns problemas, tinha um tal de língua mariana, certo? E outra coisa, eu tenho dificuldade hoje de crer que se eu falava de fato a língua do Espírito Santo, porque a Bíblia fala assim, o Espírito Santo vos conduzirá em toda a verdade. Então, o Espírito Santo, ele
produz resultado. Ele convence o homem. Então não tem como eu falar que eu falo em mim, eu sou cheio do Espírito Santo e permanecer no engano. Porque ele é o Espírito da verdade. E é interessante que o mundo não vê e não pode receber. Então quer dizer, tem que estar inserido, tem que estar em Cristo. Pastor, e quando foi então o momento da conversão do senhor? Como é que foi essa mudança? Olha, foi um trabalho muito de Deus. Até falando que eu debatia com os evangélicos. Eu acredito que o processo começou nos debates. E mesmo eu não concordando, deixa eu falar que água mole e pedra dura tanto bate até que fura, mais ou menos isso. Tá certo? Porque em 97 eu trabalhei com o irmão Luiz, numa padaria, e lembro que chegava nas madrugadas, nós trabalhávamos à noite, e ele sempre dando um toque. Você não acha que se Pedro fosse para ser adorado, venerado, ele aceitava isso em Atos 10 na casa de Cornélio? Nossa, tem nenhum anjo, quando João prostrou, ele sempre me dava falava sobre ecumenismo, tal, em torno de pergunta, e eu revidava. Só que dentro de mim, algumas coisas que entravam em confronto, eu ia no padre. Na época era o meu auxiliar, eu era auxiliado pelo padre Maurício, serve na cidade de Varginha. Então, hoje ele é reitor da faculdade em Lavras, né, da faculdade do Instituto Católico lá. Então, o que acontece? Então, eu creio que esses debates já eram trabalhar. Creio que Paulo, o ato da conversão inicia-se fisicamente, externamente, no caminho de Damasco, mas o processo é quando ele presenciava a morte dos cristãos e os cristãos dando testemunho, e lá ecoava na alma dele. Então eu creio que os meus debates, o meu estudo, se preparando contra os evangélicos, eu creio que já era a palavra de Deus falando ao meu coração. Em 99 eu já estava em Aparecida do Norte, onde eu tive um contato com o evangelho, através dos irmãos, Juscelino. Você, como católico, foi lá para Aparecida do Norte para se converter? Sei que coisa. Teve um dia que o senhor pensou assim, eu vou abandonar tudo, eu vou expor essas coisas que eu tenho descoberto nas Escrituras, que está vindo de encontro e que está me impedindo de continuar nesse caminho do catolicismo. Teve um dia que o senhor decidiu? Não, acho que foi ao contrário. Teve vários dias que eu tive medo. Será que eu não estou errado em abandonar? Porque eu fazia e vivia porque queria. Então, por exemplo, em fevereiro de 99, no último domingo de fevereiro, eu entrei num culto e o pregador fez o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Eu estava bem arrumado. E ele fez o apelo. Ele fez o apelo. O que você estava fazendo dentro do culto? Não, fui assistir dessa vez eu fui assistir um culto. Dessa vez já estava com vontade, né? Não, já estava tendência. Não, mas na verdade estava passando um processo interno. E o grupo, tem um grupo lá em Pantina, um grupo ousado, tem crente ousado. Eu passando na rua, pequena cidade, eles gritavam: Ô Rodrigo, tudo? Ô Rodrigo. Falei: pois não, tá tendo uma festa na nossa igreja, vai lá participar. Eu falei: esse crente é chato, viu? Só que eles continuaram gritando. Para eles calar a boca, eu falei: pode deixar que eu vou. Aí deu sexta-feira, eu não fui. Sábado, também não. No domingo resolvi. Aí naquela noite, o pregador fez o apelo. E eu não fui na frente. Não. Ele perguntou assim: você é jovem? Eu nem levei terço. Eu fiquei sabendo que meu pentecostal tem mania de revelação. Então eu não levei terço, porque vai, né? Então ele fez o apelo. Eu não fiquei na minha. E aí ele falou: você é crente? Eu falei: sou. Mas não falei para enganar ele, porque eu ensinava isso na igreja católica quando pregava. Sim. Se o protestante perguntar se você é crente, fala que você é. Fala que você crê em Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, você crê na Bíblia, você crê em Maria, você crê em São Tomé, São Bartolomeu, São Guarda-Roupa e assim por diante, certo? Se perguntar se você é evangélico, fala que você é. Você crê nos escritos dos 4 evangelistas. Se perguntar se você é protestante, fala que não. Fala que você é católico, apostólico, romano, fiel e feliz. Então eu ensinava isso. Então quando ele perguntou se era crente, foi automático. Sou. Naquele dia, no final de fevereiro, março todinho, que conflito. Aí eu comecei a fugir. Teve uma quinta-feira, um dia da semana, eu ia numa igreja. Uma cidade pequena, igreja pequena, uma rua escondida, participar de um culto lá. Só que a irmã que lá frequentava, trabalhava com o dono do mercado, que frequentava o nosso grupo de oração católica. Eu fui no primeiro culto, segundo culto, terceiro culto, o pastor me deu oportunidade. Quando eu estou falando quem é que passa na porta, 2 pessoas da igreja católica me viu falando lá.
Aí já virou notícia na cidade, né? Já com notícia ruim anda mais do que, né? Aí falaram que eu estava na igreja descrente. Só que depois que eu converti, falaram para mim também que nesse processo de fevereiro a março do abandono da igreja católica, falaram para mim assim, eu descobri que você ia ser crente. Por quê? Depois que passou o processo, não, porque você estava lá na igreja, estava muito glória, muita aleluia. Então não fui só ser crente apenas, eu fui ser pentecostal. Eu não percebia, né? Eu não percebia. Então aconteceu todo esse processo. Agora fácil não foi. Por quê? Porque nesses fundamentos e outros, né? Por exemplo, a Eucaristia, a questão da intercessão purgatória eu não tive problema não, mas principalmente a Eucaristia, certo? Eu tinha muito receio de chegar e falar, e se eu tiver certo aqui na católica? Então eu fiquei com medo de ficar doido, de perder a fé. Então não foi assim, nunca pensei em sair e expor. Eu não vi a igreja como uma vilã. Nunca vi a igreja católica como uma vilã. Apesar de hoje conhecê-la, a sua natureza historicamente. Vocês podem consultar a história, viu? Dos anos 311, o que acontece no Império Romano, o que acontece com as igrejas, depois da igreja medieval, você vê que a história prova a origem da católica. Não foi no ano 33, como diz a própria igreja, mas foi a partir do ano 313, com a suposta conversão de Constantino Magno, ali nasce a igreja católica. A igreja de Cristo nasceu no Calvário, foi inaugurada em Pentecostes, mas já existia no coração de Deus nos tempos remotos, ok? Vamos lá. Então, a igreja também não é instituição, a igreja é um organismo vivo. Isso é maravilhoso também, temos que entender isso. Então eu tinha esses medos de perder a fé, de ficar, como disse, vagando, não ser católico, não ser evangélico e não ser nada. Então, nunca tive esse pensamento. Você perguntou, vou expor. Não, porque eu não via a igreja católica como vilã, eu via como igreja. Mesmo no início da minha conversão. Natural, né? Foi uma coisa. Uma transição natural. Não é isso, nem mudei de religião. Não mudei de religião, até porque mudar de religião é mudar de roupa, ser católico e ser evangélico, se você não for cristão, você vai para o mesmo inferno. Entendeu? Então, eu vim para Cristo. Segundo as Escrituras, João capítulo 7, no versículo 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não como diz o dogma, não como diz o homem. O homem ele vai ser o instrumento que vai te levar a conhecer a Escritura, e você tem que continuar examinando, como os bereanos em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Então não foi fácil, eu não projetei de maneira nenhuma, que eu não enxergava a igreja católica como uma vilã. Doutrinamente ela é uma vilã, né? Porque tem muito de espiritismo, não é somente a idolatria. Ela nega a justificação de Cristo, por exemplo, purgatório. Olha, meu amigo, por favor, não fique bravo comigo. Depois que eu descobri que é purgatório, e purgatório é subaco de cachorro, é triste, mas vamos lá, purgatório, purgar, purificar, que o homem vai morrer, não vai direto para o inferno e não vai direto para o céu, vai ter um estágio, né, de purificação da sua alma. Ele está falando que o sangue de Jesus não é suficiente. O sangue de Jesus ele é suficiente e instantâneo. Você entrou debaixo dele, tá purificado. Você está perdoado. 1 João capítulo... Se não fosse assim, o ladrão da cruz não estaria no paraíso, né? E 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus e o seu Filho purifica o seu pecado. Então não precisa de purgatório, né? De um estado intermediário para esse fim. Eu me lembro na aula de teologia que quando o pastor falou isso para mim, eu entendi que muito mais sério do que a questão da idolatria, da imagem de escultura, é essa questão. Da expiação. Porque afinal de contas, né, gente, o que seria de nós sem o sangue de Jesus nos purificando do nosso pecado? Estaria todo mundo perdido mesmo. Condenado. Então é muito séria essa situação. Mas o pastor ele fala muito a respeito desse assunto no canal dele. E eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem lá, se inscreverem e estudarem mais desse assunto. Eu convido todos os nossos irmãos católicos a ir até o canal do pastor Rodrigo Venerando e seguir ali, porque você vai ser esclarecido em muitas coisas. E os livros dele também, que ele é escritor de vários temas, de vários livros. Este aqui que está na minha mão é Controvérsias do Catolicismo Romano no Cristianismo. Então isso aqui vai tirar, a iluminação não deixa muito bem a gente ver a capa, mas vai tirar muita dúvida de muitos de vocês. Eu vou deixar aqui embaixo, pastor, o seu Instagram, para que as pessoas venham a fazer o pedido desse livro e ele envia por correio para o Brasil inteiro, tá bom? E Deus abençoe. Obrigada, Amém. Viu, pastor? Eu que agradeço, Deus abençoe a todos. E lembra, a igreja é um organismo.
para fazer parte desse organismo, dessa igreja, tem que estar em Cristo. E Ele convida cada um e a todos. Amém. Deus abençoe. Fiquem firmes, em nome de Jesus. Tchau.